Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje é intestino. Papo reto, eu quero saber, você vai no banheiro com a frequência correta? Aliás, o que é uma frequência correta do intestino? Bom, eu quero também saber o seguinte, como é que você lida com o trânsito? Você fica estressado, fica irritado? Alguns fatores podem fazer com que o trânsito se congestione e que tenha que parar ou ficar mais lento, não é mesmo? Com o nosso intestino é igualzinho. Ele precisa de alguns fatores para ficar em ordem e para não criar nenhum tipo de lentidão aí nesse trânsito. Se você sente que o seu organismo está mais devagar, se tem intervalos entre uma ida ao banheiro e outra, intervalos grandes, nesse programa a gente quer te explicar o porquê disso acontecer e ainda te dar dicas para mudar essa situação. Por isso, quem está com a gente hoje é o médico do estilo de vida e diretor clínico da Clínica Spa Vida Natural, Dr. Benício Pereira. E ele vai nos ajudar esclarecendo nossas dúvidas e nos dando um direcionamento correto para fazer esse intestino ficar a todo vapor. Quero saber se você quer participar com a gente, mandando sua dúvida, contando o seu caso aqui pra gente. Usa o nosso QR Code aqui, olha, para falar com a gente no nosso WhatsApp, ou então anota aí, ó. É 12 98266 0004. Estou esperando sua participação. Doutor Benício, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Tudo bem aí? Tudo ótimo, Teru. Sempre é um tremendo prazer participar do Vida e Saúde, esse programa maravilhoso, campeão. A gente está feliz também com a sua presença e com um assunto, doutor, que incomoda muita gente, nem sempre é dito. Às vezes a pessoa vive com dor de cabeça, vive mal-humorada, vive irritada, disposição lá no pé, lá embaixo, e não relaciona tudo isso com um intestino preguiçoso, um intestino que não funciona corretamente, né? Será que essa pessoa estaria enfesada, Teru? Fica a dica, já começamos aqui trazendo um ponto interessante. Agora, doutor, tem gente que fala assim, não, mas eu a vida inteira fui assim. Quando é que a prisão de ventre, ela se torna preocupante? Olha, a pessoa ela é considerada uma prisão de ventre quando ela vai menos de 3 vezes na semana. Isso é um conceito muito genérico, porém, o ideal seria que nós fôssemos pelo menos uma vez ao banheiro. Pelo menos uma vez nós tivemos uma evacuação. Uma vez ao dia? Uma vez ao dia. Isso, ao dia. O mais ideal seria, se eu posso usar essa expressão dessa maneira, seria que nós utilizássemos o banheiro uma vez após cada refeição. Não porque seria o resultado daquela refeição, mas é como um trenzinho, né? Vamos mostrar já esse trenzinho que tá bonito, ó. Se chegou... Vamos fazer aqui, ó. Se a gente já tem... E o intestino, ele tá aqui, demonstrado aqui, o intestino grosso e o intestino fino, né? O intestino delgado. Se a gente entrou mais comida, vai também gerar mais resíduos para serem eliminados. Então, uma coisa vai empurrar a outra, né, doutor? Deveria. Exato. É isso mesmo. E muita gente... Então, o correto, assim, 100% correto seria, depois de cada refeição, uma evacuação. Lógico que não sempre isso se dá, não porque as pessoas não tenham a condição fisiológica de fazê-lo, mas no tipo de vida moderna que nós levamos, no trabalho, dentro do metrô, dentro do carro, em reuniões, nem sempre conseguimos satisfazer essa necessidade naquele momento. O ideal seria que fosse assim, mas pelo menos uma vez ao dia, Teru, isso deveria ser sagrado, viu? Tá. Agora, o nosso corpo é tão maravilhoso, doutor, que ele se habitua, inclusive, com os nossos excessos, né? Com a nossa falta de cuidado, porque tem gente que, de repente, quando sai de férias e se alimenta melhor, toma um café da manhã ali legal, com mais frutas e tal, aí tem meio que um desarranjo, né? Eu queria saber o seguinte, se tem intestinos que são mais lentos do que outros, se isso é normal, porque apesar dessa recomendação de ser 3 vezes por semana ao menos, dos órgãos, né, formais, já se sabe também que esse intestino que tem mais frequência aí ao banheiro, ele é um intestino com menos propensão a doenças, né?
Sem dúvida, olha, esse é um tema que a gente precisa dar muita importância realmente, Teru, porque nós somos muito adaptáveis, o Criador nos fez de uma maneira maravilhosa. Então, quando nós, como você citou, saímos de férias, ou quando a gente vem aqui para a clínica, por exemplo, as pessoas vão para a clínica, começam a acontecer algumas coisas espetaculares. Aquele intestino que andava muito preso começa a soltar, lógico, porque agora tem fibra, agora tem água, tem exercício físico, e tudo isso vai contribuir para o melhor funcionamento do intestino. Agora, eu consigo perceber se meu intestino ele está, de repente, lento demais? Consegue. Aliás, até mesmo, Teru, pelo tipo de fezes que a gente libera. Okay? É mesmo? Tem gente que tem gente que não gosta muito de olhar o produto, né? Vai ao banheiro, nem olha, dá descarga, não viu o formato, não quer nem sentir o cheiro e tudo mais. Mas olha, essas coisas dizem muito para nós. Eu estou sabendo que tem até uma escala, doutor. Exatamente, existe uma escala chamada de Bristol, né? Como se escuta? Bristol. Você vai à internet, busca escala de Bristol, e vai ser muito interessante, porque ali nessa escala ela é bem ilustrativa. E pode ser que que uma pessoa vá ao banheiro todos os dias, vai evacuar todos os dias, mas ela seja constipada, Teru. Olha que paradoxo. Olha que paradoxo. Se as fezes dela são do tipo 1 da escala, que são aqueles... Lembra do cabrito? As bolinhas. Bolinha, exatamente. Isso é sinal de constipação severa. Não apenas o não ir ao banheiro, mas quando faz em forma de bolinha separada, isso é sinal de que há uma severidade na constipação. Por outro lado, também depois você vai ver... Se tem fezes líquidas, né, sem um formato, também isso não é legal. Também não. Aí a gente vai ver que nessa escala de Bristol nós temos 7 níveis de formato e consistência de fezes. Os níveis, os tipos 3 e 4 são os ideais. São aqueles que estão no meio da escala. Tá. Ok? Bom, a gente qualquer dia pode trazer aqui essa ilustração, doutor, e o senhor para explicar melhor sobre isso especificamente, mas já são dicas aí de que o seu intestino está funcionando bem ou mal. Agora, eu quero entender por que acontece essa constipação, porque tem gente que fala assim, não, mas eu como frutas, eu faço atividade física, mas o meu intestino simplesmente está congestionado, como esse trenzinho aqui, carregado, olha, lento, pesado. Chegou até uma interação, doutor, com essa animação aqui desses trenzinhos, chegou uma interação. Vamos ver. A Lourdes está dizendo, eu acredito que eu tenho constipação intestinal. Como posso ter certeza de que é mesmo? E o que fazer? A gente vai mostrar agora, Lourdes. Olha, a constipação intestinal você já viu, né, Lourdes? Não só o número de evacuações, você tem o número de evacuações menor a 3 vezes na semana, e além disso, ou concomitantemente a isso, você tem uma evacuação em bolinhas, ok? Então isso pode significar que sim, você esteja com constipação intestinal. E a Teru tem alguns recados. Ela ia mostrar ali no trenzinho agora alguma coisa? Eu quero mostrar o seguinte, como é que isso acontece, porque quando a gente está dirigindo, a gente tem às vezes um acidente lá na frente, às vezes a gente tem um grande fluxo de carros aqui afluindo. Aqui a gente vai descobrir por que esse trem está carregado e precisa resolver o problema. Quando a gente não respeita o horário biológico, estou numa reunião, deu aquela vontadezinha, o peristaltismo funcionou aqui, mas eu não obedeci esse comando. Pois é, justamente, olha, a gente precisa, alguns amigos chamam de um chamado da natureza. Pronto! E o ideal seria responder a esse chamado da natureza, porque ele vem entre 2 e 3 ondas, né? Vem uma primeira, vem uma segunda, e se você acostuma a não responder essas ondas,
o intestino, o organismo começa a entender que ele não pode fazer dessa maneira, porque você conscientemente está... Calou o impulso, né? Calou o impulso. Exatamente, calou o impulso. E como nós somos muito adaptáveis, uma vez que se cala uma vez, cala duas, cala três, depois a gente já tem uma dificuldade de o próprio organismo ele nos estimular. Tá. O que acontece com essas fezes que não são eliminadas naquele momento que eu tenho o relógio biológico me mandando ir para o banheiro, doutor? Olha, nós temos aí uma permeabilidade do intestino. Essa expressão significa que nós fazemos trocas. Então, pensemos que nas fezes há milhares de toxinas, assim como milhões de micro-organismos que são necessários para o nosso corpo. Depois, se tiver tempo, a gente até explora um pouquinho mais esse tema. Mas, quando isso não sai, nós começamos a reabsorver muitas dessas toxinas. E isso causa inflamação. Isso está relacionado, Teru, com cânceres intestinais. Pessoas que têm um trânsito intestinal complicado têm maior probabilidade de desenvolver neoplasias intestinais ou cânceres intestinais. Você aí de casa não, né? Chega aqui porque a gente quer evitar esse problema hoje. Olha outro problema que pode gerar, então, essa constipação, esse trânsito intestinal irregular. Ingerir poucas fibras, doutor. Pois é. E olha, e aí vai, além das fibras. E onde eu encontro fibra, Benício? Onde é que a gente encontra? Pois é, tudo aquilo que é natural e que está na sua forma, ou melhor, tudo aquilo que é vegetal, na sua forma mais natural possível, ali vai ser um alimento rico em fibras. Então, quanto menos processado, melhor. Um exemplo, eu vou fazer um suco de laranja. Quando eu espremo a laranja, jogo o bagaço fora, eu fiquei com a água e algumas outras coisas da laranja, mas a fibra foi toda embora. Então, a fibra, ela é importantíssima para fazer com que haja uma boa consistência de bolo alimentar e além de funcionar como uma vassourinha dentro do intestino, que vai varrendo as impurezas, tá certo? Só que tem um segredo. Não adianta comer fibra se não tomar água, porque a fibra, ela absorve muita água e o intestino grosso trata de chupar água, tá? Desculpa de dizer dessa maneira, mas ele absorve a água, ok? Se a pessoa não toma muita água, aquelas fezes vão empedrar. Eu já vou tirando vou tirando aqui então mais uma vez um acarretador de trânsito intestinal lento, o uso de pouca água e o próximo problema aqui que pode gerar essa constipação intestinal ser sedentário. A gente está falando então não só de hábito alimentar, mas também de estilo de vida. Exatamente, Teru. Olha, eu faço até um desafio para os nossos telespectadores, que aqueles que estão sofrendo de um problema de funcionamento intestinal, busquem fazer um exercício físico. Tomem água em quantidade adequada. Tem gente falando assim, doutor... Comam muita fibra. Tá, tem gente falando assim, eu já trabalho em casa, sou dona de casa e trabalho também, faço muita coisa, sou uma pessoa ativa. Vale? Tá contando como atividade física? Pois é parte do processo, mas é muito bom quando a gente dedica um tempo específico para aquilo, tá certo? O exercício físico, ele tem intencionalidade, ele tem tempo para ocorrer. Lógico que se o dia inteiro a nossa atividade for uma atividade não sedentária, é melhor ainda. Imaginemos nossos avós, bisavós que trabalhavam na roça, isso seria o ideal. Mas trazendo aqui para a nossa vida moderna, nós deveríamos sim encontrar um tempo para ter algum tipo de atividade que nos desse prazer, logicamente, que nos fizesse mover e nos ajudasse a ter o melhor funcionamento do intestino.
Ajudaria, inclusive, doutor, a resolver essa outra questão que a gente quer trazer aqui agora, que pode gerar um trânsito intestinal mais lento, é o estresse e a ansiedade. A atividade física combate esses dois e, além, né, de promover o benefício físico, também promove o benefício emocional. Olha, exatamente, Teru. E aí há uma confluência de questões que a gente depois fica se perguntando quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, porque já é provado que pessoas que têm problemas intestinais, elas têm de 60% a 80% mais chance de desenvolver estresse, depressão e ansiedade. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas que desenvolvem estresse, ansiedade e depressão, elas têm maior probabilidade de o intestino ser levado a essa constipação. É mais ou menos uma reação em círculo. Uma coisa leva a outra e a outra leva a uma. Mas peraí, eu quero falar, doutor, sobre como fazer para quebrar esse ciclo, porque a gente está vendo aqui que é uma coisa levando a outra, né? Uma má alimentação, uma falta de atividade física, o próprio estresse e ansiedade que aqui todos nós estamos sujeitos, mas eu quero trazer aqui agora aquilo que pode ajudar, porque a gente trouxe aqui só algumas coisinhas que podem piorar, mas um medicamento pode afetar o trânsito intestinal, uma fatalidade, um trauma pode afetar com certeza, uma simples viagem pode mudar esse hábito. Agora a gente tem, né, atividade física, uso abundante de água e uma alimentação mais natural possível como elementos que vão fazer esse trem andar. Exatamente, Teru. E você falou algo sobre medicamento. E como isso é importante, muita gente chega à clínica com processos depressivos, de ansiedade, muitos com várias medicações, e essas medicações têm a tendência de dificultar o trânsito. E outra coisa, pessoas que sofrem dores crônicas também têm a tendência de desenvolver um intestino mais lento. E aí você está dando a solução. O vagãozinho verde aí é a solução. Alimentação, boa quantidade de atividade física e níveis adequados de ingestão de água todos os dias, e um bom manejo do estresse, bom manejo da ansiedade, isso com certeza vai culminar no melhor funcionamento intestinal. Agora, a gente gosta, doutor, das fórmulas prontas, e eu sei que o senhor recentemente escreveu para a revista Vida e Saúde, falando de alguns alimentos e do potencial que eles têm para ajudar ainda nessa movimentação adequada desse trânsito intestinal. Você falou especialmente do kiwi, eu trouxe aqui também a ameixa e o psyllium, essa fibra poderosa. Estão escondidinhos aqui, eu vou até levantar. São maravilhosos. É isso mesmo. O kiwi é riquíssimo em fibras, tá certo? E se forma uma gelatina quando a gente come. Uma outra fruta é a pitaia, que é assim um laxante natural, assim como o kiwi, tá certo? São frutas realmente que fazem com que a pessoa possa evacuar com mais facilidade. Nós utilizamos esse tipo de alimento lá na clínica. A ameixa, além de comer ameixa, nós também ensinamos, Teru, que podemos deixar essa ameixa de molho na água da noite para o dia, e no dia seguinte a pessoa toma aquela água com a ameixa dissolvida. E o psyllium que você está mostrando aí, ele talvez quem esteja em casa não saiba exatamente o que é esse psyllium, né? De onde que ele vem. O psyllium nada mais é do que fragmentos da casca de uma planta lá da Ásia. Essa planta se chama Plantago ova, tá certo? E ela é riquíssima, essa casca, ou melhor, riquíssima, ela é pura fibra. E esse é um tipo de fibra que ajuda muito a melhorar o trânsito intestinal. Em algumas literaturas, olha que coisa curiosa, essa fibra está inclusive relacionada com melhores níveis glicêmicos. Pacientes diabéticos que fazem uso dessa fibra, não é que vai substituir
naturalmente o tratamento convencional que a pessoa faça, mas vai ajudar com certeza a ter melhores níveis glicêmicos. Olha que poder disponível para você. Chegou a interação, doutor, que eu quero trazer na tela aqui. Quem está falando com a gente agora é a Mari e ela quer saber por que suplementos como glutamina e probióticos podem ajudar o intestino a funcionar melhor. Ela disse que nunca teve problemas com isso, mas acabou de ter bebê e o intestino dela está preso. Essa é uma coisa que a gente acabou não mencionando, a mudança hormonal durante a gestação. O pessoal de casa está falando aqui com a gente, gestação, puerpério, mudanças com o anticoncepcional também, que acabam mexendo, né? Problemas com tireoide. Fala um pouquinho disso pra gente, doutor. Pois é, justamente isso, não é? São esses outros quadros patofisiológicos aí, alguns fisiológicos, como a gravidez, o puerpério, e os patofisiológicos, o mau funcionamento da tireoide. Isso é outra coisa, que às vezes através do intestino muito preso, nós podemos supor que talvez aquela pessoa esteja sofrendo com problemas de tireoide, não é? O acompanhamento ele é bem amplo. E como eu esqueci o nome da pessoa que fez a interação com a gente, a Mari, desculpa Mari, boa tarde. Querida, você bem citou alguns suplementos, a glutamina é um suplemento, ela não tem tanto esse poder que provoque como se diz, que provoque o trânsito intestinal, tá certo? Que melhore o trânsito intestinal. Mas o probiótico, sim. E isso há muitos estudos nesse sentido, e como probiótico nada mais é, para você que está em casa e talvez não esteja acostumado com essa palavra, nada mais é do que um conjunto de micro-organismos que naturalmente estão no nosso intestino, mas nós também podemos ingerir através de cápsulas, ok? Ou de sachês. Então, o probiótico, ele ajuda no equilíbrio dessa microbiota intestinal que é tão importante e ajuda a fazer com que haja melhor trânsito intestinal. Agora, doutor, chegou uma outra pergunta do lado oposto dessa moeda. Olha quem está falando com a gente, a Rosane agora. Ela disse que quem vai ao banheiro demasiado e com diarreia, será que esses hábitos podem ajudar? Ela está mencionando aqui os hábitos de fazer atividade física, de usar o kiwi. Kiwi é laxativo, né? Mas eu já ouvi dizer, por exemplo, que o psyllium, ele é tanto um regulador como também um facilitador aí dessa frequência ao banheiro. Exatamente. Então, olha, a gente precisa, assim como você citou, Teru, ali os momentos fisiológicos e citou medicação e alguns outros quadros de doença que podem levar à constipação, o contrário também é verdadeiro. Também há quadros como por exemplo, um hipertireoidismo poderia levar a um quadro de diarreia constante, uma disbiose, uma infecção, o uso de antibióticos. Isso também pode provocar essa diarreia, ou provocar que essas fezes estejam mal formadas, algumas medicações também podem fazer com que isso aconteça. Então, quando eu vejo o quadro de diarreia, eu tenho que analisar, assim como no quadro de constipação, eu tenho que analisar muitas variáveis, tá certo? Um problema de tireoide poderia estar presente, um hipertireoidismo, juntamente com outros sintomas, logicamente, mas se a diarreia ultrapassou 3 semanas, né? A pessoa está 3 semanas tá fora com aquele quadro. Opa, está fora, está bem fora. Tá certo? Agora, há quadros mais curtos de diarreia, principalmente nas crianças, que isso corresponde a viroses intestinais, ok? Inclusive, não apenas intestinais, viroses respiratórias também podem ajudar a provocar. E determinados tipos de alimento, alguns tipos de chá, uma pessoa que tome muito chá de sene, por exemplo, vai desenvolver diarreia. Pessoa que utiliza muito xilitol poderá desenvolver diarreia.
e assim por diante. Então, nós precisamos saber exatamente como é que a pessoa está agindo e se ela tem algum problema de saúde para justificar aquele quadro. Okay? Mas não é normal a pessoa ter diarreia, como também não é normal ela ser constipada. Tá certo, falou aí mais uma vez, grande doutor Benício Pereira com a gente. Você gostou? Eu tenho certeza que você amou. Doutor, eu quero te agradecer mais uma vez a participação aqui. Vou mandar a galera acompanhar conteúdos que a clínica tem postado. Eu recebo no meu e-mail, viu, doutor? A vidanatural.org.br, se você quiser acessar o site, conhecer por fotos ali a clínica, saber se dá para você fazer uma visita ali, ou então pelo Instagram, @clínica espaço vida natural, como está aparecendo aqui no seu vídeo, e você também vai ter acesso a um conteúdo maravilhoso e também uma proposta de vida possível para você aí da sua casa também. Até a próxima, meu querido amigo, obrigada mais uma vez. Um abraço, só corrijo, Vida e Spa, Clínica Spa, em vez de Clínica Espaço lá no Instagram. Ok. Um grande prazer estar com vocês. Obrigada, doutor Benício. Bom, é o seguinte, a gente faz uma pausinha agora para o intervalo. Na volta você acompanha um Claramente, onde o doutor César fala sobre o coração partido, como lidar com esse assunto. Ainda hoje tem receita, tem almôndegas de berinjela que eu vou preparar junto com a Cacau Luz, mais uma vez, para a gente conhecer algumas mulheres de fé da Bíblia. Olha aí que lindas! A gente volta já.